Centro Educacional Fabrício Sampaio, preparando para o futuro. Aula de Língua Portuguesa, terceiro ano A e B, professora Sara Alecrim, segundo bimestre, Cefes 2020. Sejam bem-vindos. Nosso primeiro assunto, ou melhor, o assunto da nossa aula de hoje será acento circunflexo, na unidade 6 do livro de português. Para que serve a acentuação gráfica? A língua escrita necessita, na prática, de certos sinais auxiliares para indicar a exata pronúncia das palavras. Acento circunflexo. O nome circunflexo é difícil para algumas crianças pronunciarem, por isso é comum nós, professores, chamarmos de chapeuzinho. Ele é usado sobre as vogais A, E e O, para marcar que a pronúncia da vogal deve ser fechada. Um exemplo clássico para definir a diferença de pronúncia são as palavras vovô e vovó. Observe que a palavra vovô ela é mais fechada e a palavra vovó, o vó é aberto. Quando o circunflexo é usado, ele faz com que o som das vogais seja emitido de forma fechada. Vamos agora olhar o nosso livro. Leia as palavras a seguir. Nós temos a palavra pêssego e a palavra lâmpada. Nas palavras pêssego e lâmpada, há um sinal sobre as vogais E e A. É o acento circunflexo, o famoso chapeuzinho. O acento circunflexo é usado para fechar o som das vogais e, ao mesmo tempo, indicar a sílaba tônica, como em buquê, metrô, três, purê, ciência e judô. Ele também marca a diferença entre monossílabas quase iguais, como ele tem e eles têm. Então, crianças, o acento circunflexo, a gente já sabe que ele é representado graficamente pelo chapeuzinho. Esse acento é empregado sobre a vogal A, E e O. Não esqueça, vogal A, E e O, mostrando que se trata de uma sílaba tônica e que a vogal deve ser falada de forma fechada, como também nas palavras nômade e essência. O acento circunflexo é muito usado no nosso português aqui no Brasil. Mas antes disso, devemos entender as regras de acentuação e reconhecer a sílaba tônica das palavras. Vamos relembrar o que é uma sílaba tônica. Sílaba tônica é aquela sílaba pronunciada de forma mais forte e intensa dentro das palavras. Na língua portuguesa, a sílaba tônica só pode estar em 3 posições, sendo a última, chamada de oxítona, a penúltima, chamada paroxítona, ou a antepenúltima, que é chamada de proparoxítona, da palavra. De qualquer forma, ela será aquela pronunciada de maneira mais marcante. Então, já relembramos o que é a sílaba tônica, relembramos que a oxítona é quando a sílaba tônica é a última sílaba é a mais forte. As paroxítonas são quando a sílaba tônica está acentuada na penúltima sílaba, que é a mais forte. E nas proparoxítonas, que é quando a sílaba tônica está acentuada na antepenúltima sílaba. Lembrando, toda palavra proparoxítona é acentuada graficamente. Agora vamos ver alguns exemplos dessas palavras. Palavras oxítonas que possuem acento circunflexo. Temos as palavras você, purê, crochê, bambolê, metrô, complô, camelô e judô. Prosseguindo, palavras paroxítonas,
que possuem acento circunflexo. Nós temos as palavras ambar, canon, têxtil, fênix, tênis, bônus, cônsul e ônix. Observe que todas essas palavras ela têm um som fechado. Prosseguindo, palavras proparoxítonas que possuem acento circunflexo. Nós temos as palavras ângulo, dinâmico, ambulância, lâmpada, sonâmbulo, acadêmico, gênero, efêmero, ônibus e estômago. Agora, nós vamos entender o acento circunflexo no uso do novo acordo ortográfico. No novo acordo ortográfico, crianças, o acento circunflexo não deve mais ser empregado nos verbos conjugados na terceira pessoa do plural, terminados em "em". Vamos ver como isso funciona? Como eram essas palavras antes do acordo? Observe as palavras lem, vem, creem e dem. Todas essas palavras, antes do acordo ortográfico, elas eram acentuadas. Agora verifiquem como essas palavras ficaram. Lem, vem, creem e dem, sem acentuação do acento circunflexo. Observe esses outros exemplos. Eles têm todos os DVDs do seriado policial. Verbo no plural, concordando com o sujeito. Antigamente, antes do acordo ortográfico, esse tem que está de lilás, de roxinho, ele teria um acento. Agora, na nova lei ortográfica, ele já vem dessa forma. Ele tem todos os DVDs do seriado policial, sem o acento circunflexo. Novamente, na antiga ortografia, meus filhos vêm passar as férias comigo em julho. Verbo no plural, concordando com o sujeito. Agora, na nova ortografia, meu filho vem passar as férias comigo em julho. Prosseguindo. Atividades. Vamos para as atividades do livro de português nas páginas 104, 105, 106 e 107. Atividades. Primeira pergunta. Circule as palavras do quadro que devem ser escritas com acento circunflexo e depois escreva-as corretamente. Você vai acentuar, circular e abaixo você vai copiar todas essas palavras corretamente. Prosseguindo para a página 105, reescreva as frases e coloque um acento circunflexo quando necessário. Letra A. O tênis se queimou no incêndio. Você vai analisar a frase, acentuar corretamente com o acento circunflexo e vai copiar a frase novamente, correta, com acentuação e não esquecendo do ponto final. Letra B. Eu adoro pavê de pêssego. Novamente, você vai acentuar, recopiar a frase e não esquecendo da acentuação. C. Por quanto tempo você gira o bambolê? D. Eles vêm no feriado da consciência negra. Repetindo, reescreva as frases e coloque o acento circunflexo quando necessário. Professora, é necessário colocar o acento circunflexo tanto na pergunta quanto na resposta? Sim. Primeiro você vai lá na letra A, onde está de preto, lá no seu livro, vai acentuar e depois você vai copiar a frase. Terceiro, use as palavras do quadro para completar as frases. Ônibus, estômago, tricô e trânsito. Letra A. Ele acordou com dor de... Você vai responder. B. Meu para a escola atrasou. Você vai colocar o que atrasou para a escola. C. Fiz uma blusa de... D. O nas capitais é intenso. Você vai escrever o que é intenso nas capitais. 4. Você vai escrever o que é intenso nas capitais.
pergunta. As respostas da quarta pergunta são pessoais. Elabore uma frase para cada palavra dada. Você vai elaborar uma frase para a palavra mecânico, para a palavra câmera e para a palavra vovô. Prosseguindo. Página 106. Recorte as peças da página 283 e organize-as corretamente para formar a imagem dos animais. Depois, cole cada uma em um quadro e escreva o nome do animal formado. Lá na página 283, deixa eu ir para lá para encontrarmos 283. Nós temos aqui vários animais. O que você vai fazer? Nós temos 3 animais. Você vai pegar, recortar, e em cada quadro daquele você vai montar o animal que está aqui nas figuras. Após você montar, você vai descobrir quem são cada um e vai escrever os seus nomes aqui na linha abaixo, ok? Página 107. Brincando com a criatividade. Chegou a hora, crianças, de usar a criatividade, colocar em prática tudo que estamos aprendendo. Primeiro, escreva uma história em que os personagens são os animais que você colocou na página ao lado. Olha, que dica legal! Você vai montar uma historinha. Não esqueça do título da história, 2 dedos de margem e dos sinais de pontuação. Ponto final, ponto seguido. Número 2. Dê um título à história e use o espaço disponível para ilustrá-la. Então, você vai criar uma história com os personagens da página 106. Na segunda, vai inserir um título, o nome dessa história, não esquecendo nem da margem, dos 2 dedos de margem, nem do ponto final. E vai ilustrar essa história que você escreveu, ok? Prosseguindo. Agora, nós vamos para o nosso livro de caligrafia. Vamos lá. Caligrafia, página 33 e 34. Acento circunflexo. O acento circunflexo, chapeuzinho, como chamamos, é usado para indicar a sílaba tônica de certas palavras e também o som fechado das vogais E e O. Leia o texto. Meu avô é português. Veio para o Brasil quando era bebê. Coloque o acento circunflexo nas palavras a seguir e copie-as. Você vai colocar o acento circunflexo na palavra e vai copiá-la corretamente, com a letra bem bonitinha, bem devagar, exercitando para fixar bem uma caligrafia bem bonita. Segunda pergunta, na página 34. Sublinhe as palavras com acento circunflexo. Depois, copie as frases. Você vai sublinhar as palavras que têm o acento. O que é sublinhar, professora? Que eu não lembro mais. Você vai passar um traço em toda a palavra que tem acento circunflexo. E em seguida, você vai copiar a frase novamente, não esquecendo do ponto final. Terceira pergunta. Pesquise palavras com as indicações a seguir. Você vai, nesses espaços, escrever palavras na letra A com tio e na letra B com acento circunflexo. Dica: essas palavras do acento circunflexo estão todas na nossa aula. E as do tio estão na aula passada. Agora, crianças, eu vou passar um vídeo para vocês, para nós fixarmos mais o que aprendemos na aula de hoje. Atenção!
Bom, crianças, gostaram do nosso vídeo? Nesse vídeo surgiram várias outras palavras com acento circunflexo. Bom, crianças, a nossa aula de hoje acabou. Que pena. Quero agradecer, muito obrigada a presença de todos. E até a próxima aula.